uma brincadeira. Quando você viu o gigante está caindo, nós falar, não é? A glória a Deus. Eu quero dizer que essa noite vai ser uma noite diferente na sua vida. Amados, eu quero falar, primeiramente, eu quero falar um erro da unção. E você vai dizer, não tem erro, e eu vou te falar de um erro da unção. Quando Davi recebe a unção dele para ser rei, Davi aflora as virtudes da unção na sua vida, vai no ponto da batalha levar alimento para os seus irmãos, vai visitar os seus irmãos, vai fazer a vontade do seu pai, e chega um momento em que ele começa a ouvir algo que aquilo mexeu com o seu sentimento. Na peleja havia um grande homem, varão de guerra, grande estatura, quase 3 metros de altura, com uma armadura diferente de todas que os soldados conheciam, com uma grande lança que tinha uma ponta de ferro enorme, como a lançadeira de um tecelão, com uma espada que todos os seus escudeiros não conseguiam desembanhá-la, e que afrontava o exército de Israel. E não afrontava o exército assim na coletividade. Ele afrontava buscando se havia um homem no meio daquele exército que pudesse lutar. Apenas um homem. Não era um exército inteiro para lutar. Se um homem o vencesse, todos os filisteus se sujeitariam aos hebreus. Mas se aquele homem vencesse, todos os judeus se submeteriam, o povo de Israel se submeteria aos filisteus. Era um negócio de homem para homem. E aquele homem, chamado Davi, menino segundo a palavra, ele não gostou de ouvir aquilo que ele estava ouvindo. E então ele se comprometeu. Ele vai diante do rei, vai diante de Saul, dizendo: olha, Saul, não escolheste para todo o povo. Ou seja, aquele menino cheio da unção percebeu que o povo estava se acovardando, estava sentindo medo não do exército, mas sentindo medo de apenas um homem. E eu, nesses dias, estava orando por uma outra causa, e o Senhor tem revelado à igreja tem se acovardado diante de um único personagem, de um único ser, chamado Satanás. E você pode dizer assim: mas não são muitos. Nós não tratamos quando falamos com Satanás, não é? Nós falamos Satanás, demônio, diabo. E muitas vezes ele não tem feito a não ser afrontar. Isso tem causado temor, fraqueza, medo. Mas aquele menino descobrindo esse ponto fraco do povo, ele vai até o rei. Olha, não continue o povo apenas olhando dessa maneira. Se não há alguém valente no meio do povo, eu vou. E por que Davi se ofereceu? Porque no meio daquela peleja tinha 3 de seus irmãos. 3 homens de guerra, 3 homens valentes, bonitos, tinha pinta de reis, que estavam na guerra, mas nenhum deles receberam a unção. E Davi, diante dos seus 3 irmãos, e mais os demais que passaram por Samuel, recebe a unção, e ele recebeu também com ela uma grande responsabilidade. Defender o nome, defender o reino, defender a pátria daquele que o abençoou. Eu quero dizer que você foi chamado para isso. Você não foi chamado para vir à igreja para pedir que Deus te dê uma casa bonita, um carro, dê prosperidade, que Deus te dê isso, dê aquilo, aquilo. Isso são consequências daquilo que nós vamos fazer. A Bíblia diz em Mateus 6:33, e buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas, carro, casa, dinheiro, saúde,
tudo isso Ele vos acrescentará. Glória a Deus. Preocupação número 1, reino de Deus. Então Saul vai parafrasear com Davi. Mas olha, esse homem desde a mocidade, ele conhece a guerra, batalha, luta. E Davi, cheio da unção, ele fala assim: olha, eu apacento as ovelhas de meu pai, e num desses dias que eu apacentava as ovelhas de meu pai, veio um leão ou uma ursa atacar as ovelhas de meu pai, e eu fui atrás dele, e combati contra a ursa também, e contra o leão. Eu matei com a minha vara a ursa, e o leão, eu peguei pela barba. Então, não precisamos mais do que um homem valente como ele, que pode matar uma ursa com uma vara e rasgar o leão ao meio pegando pelas barbas. E Saul, então disse: olha, então você vai, com certeza vai. E Saul, então, vai vestir a Davi. A palavra do Senhor aqui no capítulo 17, versículo de número 40, nos diz da seguinte maneira: tomou, eu quero ler o 38 melhor. Saul vestiu a Davi da sua armadura e ligou sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma coraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si. E eu disse aqui sobre o erro da função. E é um erro comum nos nossos dias, na igreja. Davi, ele tinha o desejo de vencer em nome do rei. Mas ele não podia vencer com a armadura do rei. Porque Davi, diz a Bíblia, tinha uma estatura. E a armadura de Saul era a armadura de um homem de guerra, de um valente, de um homem forte, de um homem grande. E aquilo ficou grande em Davi, ficou pesado em Davi, por mais bem intencionado que ele estava de vestir a armadura, mas não servia para ele. Sabe o que quer dizer? Que aquilo que não foi feito para você não vai servir. A unção não vai funcionar se você quiser usar a armadura de ouro. Um dia eu estava conversando com os jovens que ele tem um tom tremendo. Ele sai na rua com qualquer pessoa e vai passando alguém na rua, ele fala para Jesus: te amo. E não ama? Uma tranquilidade, não é? É só olhar para ele: te ama. Ele tem um tom de evangelizar, de levar aquela palavra toda: Jesus te ama. Ele não fala muito mais que isso. E um dia ele falou assim: pastor, eu gostaria tanto de ser um pastor. Eu disse: meu irmão, não vista uma armadura que meu pai chegou para você. Não vista uma armadura que vai ser pesada para você. Você está entendendo o que eu quero dizer? O erro da unção, querer ser aquilo que você não foi chamado para ser. Querer fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Dirigente, ovelha, e por aí vai. Isso no chamado que Deus te chamou para fazer. Tem uma irmã de 75 anos, chama-se Ana Maria Gouveia. E um dia ela estava muito preocupada, porque ela dizia assim: pastor, eu não sei fazer nada. E era uma vez por semana, eu chegava na igreja e ela estava varrendo a igreja. E sempre ela dizia: pastor, eu não sei fazer nada. Eu gostaria muito de saber fazer alguma coisa na casa de Deus. Eu disse: irmã, não quero colocar a armadura de Saul sobre a senhora. A armadura de Saul vai ser pesada para a senhora. E na época ela estava com 73 anos, quando eu disse isso a ela: vai ser pesado na sua idade, 73 anos. Não queira aquilo que não vai caber na senhora. O que a senhora tem é muito lindo. O que a senhora tem é mais do que aquilo que o Senhor tem dado a muita gente. Eu não posso vestir a sua armadura, você não pode vestir a minha, mas o que é que eu tenho? Eu disse: irmã, toda
Ninguém vai fazer melhor do que você. A unção que Deus te deu e a armadura que Deus te deu é sua. Não queira trocar pela armadura de Saul. Diga para o seu irmão, não queira trocar a sua armadura pela sua. A de Saul é verdade. Esse é o erro da unção. Quando Davi teve isso, ele tentou caminhar, ele tentou dar os passos com aquela armadura. Ele viu que não dava e disse: Salomão é rei, não dá. Não dá.